Boa tarde, pessoal. Aqui é a tarde agora, de onde eu falo. Eu vou falar um pouco para vocês do que é trabalhado no laboratório, do qual eu faço parte, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Eu sou mestrando em Ciências Farmacêuticas aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo programa de Ciências Farmacêuticas. O meu laboratório, ele trabalha com impressão 3D e adaptações 3D de medicamentos. Nós trabalhamos com controle de qualidade e também trabalhamos com desenvolvimento de nanopartículas ou adaptações de nanopartículas a formulações que já existem ou novas formulações, tá? O meu nome é José Roberto de Lima Júnior e eu vou falar um pouco para vocês do que é essa tecnologia, de como ela vem se mostrando eficaz no campo das ciências farmacêuticas e como ela pode ajudar nesse contexto de novas tecnologias para incorporação de formas farmacêuticas novas, tá? Então, para isso, eu trouxe um título assim bem interessante que significa Revolução 3D e Nanotecnologia. Como essas tecnologias elas estão redefinindo o futuro dos medicamentos. Eu costumo dizer que nós estamos acostumados com os medicamentos a níveis fabris, fabricados em grande escala ou fabricados em pouca escala, como nas farmácias de manipulação. Só que há mais ou menos uns 10 ou 15 anos, essas tecnologias elas vêm sendo aperfeiçoadas e por conta disso, nós vemos, mesmo que seja um pouco engateando, mas mesmo que devagar, uma nova tecnologia vem surgindo, que é a impressão 3D de medicamentos. Por que a gente precisa inovar, né? Eu acho que é uma primeira pergunta que a gente se faz quando vai se desenvolver alguma coisa ou quando se pensa em se desenvolver algum medicamento. A gente sabe que os medicamentos hoje, nas suas diversas formas, seja comprimido, cápsula, orodispersíveis, mastigáveis, injetáveis, tópicos, todos eles têm a sua funcionalidade, têm as suas vantagens, como os injetáveis, seja intramuscular, endovenoso, ou seja, que tem uma alta biodisponibilidade em comparação com os orais, que precisa passar por todo o metabolismo de metabolização do fígado, precisa ser resistente à acidez do estômago, precisa ser liberado no intestino. Então, assim, por mais que os medicamentos hoje são de excelente qualidade, têm o seu alvo terapêutico, têm as suas vantagens, eles também têm suas limitações, né? Uma delas é que ele é fabricado em larga escala para diferentes tipos de pessoas, ou seja, você tem um medicamento em algumas concentrações diferentes para diferentes tipos de pessoas, para diferentes tipos de tratamento, para diferentes tipos de patologias. É aquilo que eu digo sempre, a frase: um tamanho serve para todos, nem sempre funciona. A gente sabe que um exemplo é comprimidos, que são revestidos. A gente sabe que dependendo da pessoa, dependendo do lugar que vai ser utilizado aquele medicamento, a pessoa não vai saber de usar a forma correta. Por exemplo, comprimido revestido, ele é não aconselhável a partir ele, macerar ele, e isso acontece cotidianamente para quem trabalha em farmácia, sabe que muitos comprimidos revestidos as pessoas partem, levam para serem aplicados para crianças, que muitas vezes não são adaptados para crianças, não são feitos para crianças, mas são adaptáveis, dissolvendo em água, quebrando, e quando se quebra, possa ser que o princípio ativo não fique disperso homogeneamente na formulação, mas sim apenas de um lado dela, e isso acaba, todos esses fatores, eles acabam criando dificuldades na, na eficiência do tratamento, né? E por conta disso, alguns medicamentos eles podem vir a ter efeitos colaterais
por eles não conseguem atingir o seu alvo. Por exemplo, se você precisa tomar determinado anti-inflamatório, tá? 500 miligramas, e você vai partir ele ao meio, tá? E quando você parte, sem querer você quebra esse medicamento, esfarela ele, toma uma parte. Se ele está naquela forma, naquele tamanho, com aquela formulação, é porque ele precisa daquilo para fazer o efeito desejado. E quando se muda essa formulação antes de tomar, muitas vezes ele não vai causar o efeito desejado, né? E a gente sabe também que quando se toma um medicamento, vamos supor, eu estou com um tipo de inflamação na minha perna e no meu pé esquerdo. Eu vou tomar um medicamento oral anti-inflamatório. Eu sei que quando eu tomar esse medicamento, ele não vai agir só no meu ponto inflamatório lá no meu pé, ele vai percorrer todo o meu corpo e quando chegar na área inflamada, ele vai agir, mas ele vai percorrer o meu corpo todo. E isso pode vir trazer, e sempre tem os efeitos colaterais que são agregados àquela tipo de terapêutica, né, passada pelo médico. E isso tem solução? Sim, a longo prazo e está se desenvolvendo, que são as tecnologias avançadas para personalizar e melhorar os tratamentos, além daquilo que a gente já conhece, que são comprimidos revestidos, comprimidos de liberação prolongada, comprimidos feitos, comprimidos, cápsulas, blends feitos em farmácia de manipulação. Aí a gente se pergunta, que tecnologia é essa que vem chegando, que vem se tornando cada vez mais presente não diria no nosso cotidiano, mas nos laboratórios das universidades, nas startups que estão cada vez mais se adaptando a essa tecnologia, criando metodologias, criando controle de qualidade, criando formulações específicas para esses comprimidos virem a ser produzidos através de impressoras 3D. E o que é essa impressão 3D? Né? A gente se pergunta como? Porque a gente sempre vê reportagens em diversos meios de comunicação onde o 3D, ele, né, você coloca um material lá, uma resina, um material do tipo plástico que, sobre aquecimento, ele fica maleável e depois de esfriado ele vai ficar naquele formato. O pessoal faz personagens de desenho animados, de cinema. Só que, e se eu adaptar aquele tipo de impressão para a tecnologia venha a servir na impressão de medicamentos? Quais são as vantagens que eu vou ter? Algumas delas, né, que eu diria que seriam, na minha opinião, as principais vantagens, que seriam fazer medicamento sob medida, onde você ajustaria o tamanho do medicamento, o comprimento do medicamento, o formato do medicamento, se ele é cilíndrico, se ele é quadrado, se ele é triangular, circular, se ele é oval. Então, assim, você ajustar o formato, o tamanho e também eu posso dizer o gosto e a textura do medicamento ao tratamento do meu paciente, isso assim, você já tem um ganho extraordinário, né? Em relação a diversos tipos de tratamento já existentes. É você não só criar tratamentos, mas melhorar os que já existem. Isso leva a uma praticidade enorme, porque que aliado a isso traz uma grande eficiência, porque uma coisa é você passar, adequar a posologia do que já existe ao paciente, ao tratamento do paciente, aquela terapêutica, e outra é você criar uma terapêutica, né, específica para aquele paciente. É você dar um plus a mais ao que tanto a indústria como a farmácia de manipulação ainda não conseguem fazer, porque não é economicamente viável, né? Sem contar no baixo custo, porque quando você vai produzir um medicamento através de impressora 3D, você utiliza outros materiais esses que podem ser usados para diversos tipos de formulações, ou seja, o mesmo material, eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, ele pode ser utilizado para diversos tipos de princípios ativos, né? E você pode utilizar esse próprio material
para ele ser um sistema de liberação sustentada, prolongada. Ou seja, você não vai precisar revestir o comprimido por alguma camada de alguma substância para ele resistir não só ao suco gástrico, como é liberado de forma prolongada. Você também vai poder, a partir da própria formulação, que ela seja resistente ao suco gástrico e quando chegar na parte de absorção no intestino delgado, ele consiga fazer essa liberação ou de forma prolongada, de forma retardada, como queira o formulador, né, o farmacêutico. Eu costumo dizer que nada é por acaso. A gente está introduzindo a tecnologia 3D na produção de medicamentos, tá? E aliado a isso, nós temos também o auxílio da nanotecnologia. Por que não juntar o que já vem se pesquisando há décadas com o que vem se pesquisando há pouco tempo? Então, a junção da tecnologia 3D com todas essas formulações já personalizadas, com custo baixo, práticas e, e podendo ser adaptadas ao tratamento do paciente, porque não unir a tecnologia, a nanotecnologia, né? Quem é ou não da área de farmácia já ouviu falar em nanopartículas, né? E essas nanopartículas, elas têm diversos fatores. Um exemplo dessas nanopartículas, que é uma das que se trabalha muito no nosso laboratório, são as nanopartículas de sílica. Essas nanopartículas de sílica, elas são extremamente eficientes em diversos fatores. Entre eles, elas têm uma grande área de superfície e porosas, elas têm grande afinidade por diversos tipos de fármacos. Ou seja, se você quiser mascarar o sabor de um fármaco extremamente amargo, você pode absorver o seu fármaco dentro dessa sílica ou ao redor dessa sílica para que o gosto seja mascarado e que as papilas gustativas das pessoas que vão utilizar não consigam ver, das pessoas, dos animais, tanto para uso veterinário, né? E essas nanopartículas de sílica existem diversas, por exemplo, a SBA15, ela é amplamente usada em diversos estudos. E também para retardar a liberação, um medicamento, um fármaco que tem uma liberação, a exemplo de 6 horas, ela pode ser retardada juntando tanto um efeito sinérgico da formulação quanto da nanopartícula de sílica, a gente consegue expandir, né, esse tempo de liberação de 6 para 12 horas. E essas nanopartículas, elas são tão boas, mas tão boas, que elas podem ser incorporadas a diversos sistemas de liberação, como, a, como microagulhas, né? Existe, inclusive, no nosso laboratório, um desenvolvimento de microagulhas que, ao ser colocada sobre a pele, ela consegue fazer uma liberação retardada desse medicamento, fazendo com que ele seja liberado aos poucos e evite a dose, principalmente medicamentos que têm uma biodisponibilidade baixa. Elas podem ser colocadas em impressoras 3D junto da própria formulação, a depender dos recipientes que eu vou utilizar para poder retardar. Ou seja, um exemplo, se eu utilizar um medicamento a partir de um gel hidrossolúvel comestível e nela colocar o meu princípio ativo, eu já sei que aquele gel por si, um exemplo, o gel de CMC, que é um gel bastante utilizado, carboximetilcelulose, é totalmente comestível. Ele é um gel que, quando se coloca no fármaco dentro dele, ele já tem uma liberação retardada. Agora, imagina você causando efeito sinérgico nisso. É você colocando aquele fármaco dentro da nanopartícula de sílica, que já vai retardar, que já vai mascarar e que também vai, como é que eu poderia dizer, ele vai proteger contra algumas adversidades que tem de todo o caminho farmacocinético que o medicamento serve e conseguindo entregar mais fármaco, né, na liberação, retardando o efeito, você junta o efeito tanto da nanocílica como do hidrogel para que essa nanopartícula consiga entregar medicamento por um tempo maior.
E com isso, né, a gente tem o que a gente chama de os principais benefícios dessas nanopartículas, independente se forem lipossomas, outras nanopartículas lipídicas, nanopartículas de sílica, todas elas, de forma geral, elas têm o mesmo objetivo, que é diminuir os efeitos colaterais, ao mesmo tempo aumentando a eficiência, né? Porque existem alguns estudos, alguns artigos para quem está começando a pesquisar essas nanopartículas, que além delas fazerem todas essas vantagens, como mascaramento de sabor, aumentando a biodisponibilidade desse medicamento, prolongando o tempo de liberação, elas também têm um efeito muito interessante. Alguns pesquisadores, eles têm colocado, dependendo do fármaco, eles estão tentando adaptar essas nanopartículas ou a superfície dessas nanopartículas com proteínas, outras substâncias que têm afinidade por aquele sítio de ação ao qual aquele fármaco vai fazer aquele efeito. Ou seja, além desses benefícios já conhecidos, existem outros que estão sendo feitos, né, testados para ele entregar o fármaco apenas onde ele tem que fazer efeito. E isso é uma vantagem enorme, principalmente para medicamentos oncológicos. Laboratório de nanocarreadores em impressão 3D. Esse é o nome do laboratório que eu faço parte, né? E lá são 3 professores que são desse laboratório, né? Que é a professora Karine, o professor Rui e o professor Diego, que é o meu orientador. E nesses laboratórios existem diversos trabalhos a depender do orientador. Tem alguns alunos que trabalham com essas nanopartículas, com outros nanocarreadores, trabalham com microagulhas ou trabalham com microagulhas e utilizando os nanocarreadores ou as nanopartículas nessas microagulhas, ou trabalham só desenvolvendo as microagulhas. Outros alunos trabalham com impressão 3D, que é o meu caso, que é o caso de algumas outras pessoas. E na impressão 3D a gente pode fazer tanto medicamentos para adaptar alguma forma do tipo injetável, tópico ou orais, né? E pode ser tanto medicamento que imite uma película de pele, um adesivo na forma de gel, uma solução utilizando nanopartículas, uma loção utilizando nanocarreadores, ou uma mistura dos dois ou dos três. Na impressão 3D é possível de se fazer não só comprimidos, mas é possível de se fazer comprimidos bicamada, tricamadas, microagulhas com diversas camadas, 2 ou 3 camadas de nanopartículas, para que elas, dependendo do grau ou do que você vai querer abordar a patologia, você utiliza diferentes concentrações ou diferentes camadas dentro da microagulha. Então, assim, é bem interessante. E tanto para uso humano, né, a gente pesquisa lá, tanto para uso veterinário. E também, ajustando tudo isso, fazemos também controle de qualidade, melhoramento de alguma forma farmacêutica ou tentando desenvolver técnicas baseadas na literatura ou de outros referências internacionais, como dos Estados Unidos, do Japão ou União Europeia, né? Que é tipo a vigilância de lá as farmacopeias desse país. Então a gente tenta meio que adaptar controles de qualidade para novas formas farmacêuticas, para formas que ainda não existem. Então assim tem tem todos esses tipos de pesquisa que nós trabalhamos dentro do nosso laboratório. Aí a gente se pergunta, né? Vamos imprimir medicamentos 3D. Ok, legal, muito bom, muito bonito, vamos personalizar. Mas a gente se pergunta, o que é que se utiliza para se imprimir um medicamento 3D? Porque pensa comigo, eu preciso que esse medicamento, né, esse fármaco, ele tenha um veículo, né, um recipiente que possa ser impresso, literalmente impresso, né, que saia pela seringa ou pelo funil
ou pela injetora de impressão, na forma semi-sólida, na forma fluida, e após ser impresso, eu preciso que essa formulação ela endureça. Então, assim, já existe um consenso, mas diversos pesquisadores, inclusive o nosso laboratório, vem formulando e propondo ao mesmo tempo, né, diversas combinações de hidrogéis, porque eles, é o que a gente costuma dizer, eles costumam abraçar o medicamento, não só abraçar, como eles ajustam a velocidade da liberação do medicamento, que foi o que eu falei algum slide anterior, que quando você imprime no 3D, você pode alterar aquela formulação não só na personalização de dose, de gosto, de tamanho, de textura, mas maximizando os efeitos daquele medicamento, sabe? E sem, assim, um grande gasto com revestimento daquele comprimido. E você pode fazer um comprimido mastigável, né? Para pessoas que têm dificuldade de deglutição, por exemplo, para crianças que gostam de coisas lúdicas, você pode fazer um comprimido no sabor chocolate, no formato do Mickey, da Minnie, da Pequena Sereia, da Turma da Mônica, de forma lúdica. Você pode alterar assim, do jeito que você quiser, só que dentro dos padrões de qualidade que estão sendo definidos, né, ao longo da... Tem mais ou menos uns 15 a 20 anos essa pesquisa no 3D, não é? Um exemplo é um comprimido mastigável, que ele é confortável para quem tem dificuldade de engolir, né? Esse comprimido com pessoas idosas que estão com algum problema, tratamento em toda a região da deglutição, né? Até chegar no estômago, pessoas que não podem engolir, que estão fazendo algum tipo de medicação usando sonda. E você fazer essa adaptação é muito bacana, porque você não só dá mais qualidade, você consegue personalizar, como você consegue maximizar o tratamento daquele paciente. Aí a gente se pergunta de novo, por que usar hidrogéis? Aqui está um exemplo bem claro disso. Literalmente, vocês podem ver que nessa primeira imagem, a segunda à esquerda, a gente pode produzir através dos hidrogéis, porque eles podem ser manipulados, eles podem ser aquecidos, que quando aquecidos eles ficam naquela formulação, naquela forma viscosa, que nem um semissólido. Você pode alterar a textura, a temperatura, você vai colocando a cor, sabor, você vai colocando o fármaco que você quer, respeitando sempre o limite de fusão daquele fármaco, né? E com isso você consegue fazer uma impressão daquele medicamento. A princípio ele vai ficar, como é que se diz, num aspecto um pouco mole, e depois ele vai endurecendo conforme vai secando o solvente, que também é a escolha, uma adaptação de quem está formulando aquele medicamento, né? E a gente pode ver aqui, ó, que existem diversas formas e também não só formas, como textura. Vocês podem ver aqui nessa imagem à direita, aqui superior, você pode imprimir através de rede, de camadas, 100%, você pode produzir uma camada 100% fechada, com 50%, 60%, 70%, 80% de preenchimento. Você pode querer que o medicamento seja impresso em forma de uma rede, né, tridimensional, na forma de um cilindro. E isso vai depender do que você quer fazer, qual o seu alvo terapêutico, quem vai ser o seu usuário final. Então, assim, tudo isso você pode programar e personalizar na impressora 3D. Pessoal, aqui eu trouxe alguns trabalhos, tá? Produzidos no nosso laboratório. Eu não tenho trabalho ainda, não trouxe um trabalho, porque eu comecei o mestrado agora em março e não estou ainda aí no início do mestrado, mas eu trouxe algumas, assim, alguns trabalhos com diferentes perspectivas e diferentes materiais feitos pelo nosso laboratório, abordando tanto o 3D como as nanopartículas. A gente pode ver aqui nesse artigo, o primeiro artigo que é da Mayra, que ela utilizou sílica mesoporosa carregada com ivermectina e nanocápsulas poliméricas, e avaliou o impacto na carga do fármaco para conseguir aumentar a solubilidade in vitro e desempenho de liberação. A ivermectina, ela é um fármaco amplamente utilizado, né, para
para parasitas e algumas outras funções. Só que ela tem um grande gargalo, né, que é a sua baixa disponibilidade, devido à sua baixa solubilidade. Então, quando você se utiliza de estratégias, como a Mari utilizou, que ela utilizou sílica mesoporosa e nanocápsulas, para incorporar essa ivermectina, ela conseguiu nesse trabalho não só aumentar a solubilidade desse fármaco, como também aumentando o tempo de liberação no organismo, né? Ela fez um estudo de solução in vitro e conseguiu aumentar esse perfil de liberação, ou seja, a pessoa vai, né, se chegar ao mercado, vai precisar tomar uma dose menor por um tempo maior. Aqui à direita foi a Nadine. A Nadine ela defendeu o doutorado dela há pouco tempo. E aqui ela fez uma impressão 3D de mini tablets de efavirenz, que é um comprimido para HIV, sendo que ela utilizou um tablet dispersível para ser utilizado em sondas nasogástricas para crianças. Hoje se sabe que diversas crianças assim no mundo todo têm HIV e a quantidade de formas farmacêuticas específicas para crianças elas são bastante limitadas. E quando essa criança tem alguma patologia adicional, como não pode se alimentar, se alimenta por sonda, devido a diversas complicações ou outras patologias associadas ao HIV que não tem uma associação, mas que ela tem aquela doença antes ou já nasceu com ela e tem alguma patologia que venha levar a criança a ter esse problema na alimentação e precisa se alimentar através de sonda, não existe medicamento para HIV que seja específico desenvolvido para sonda. O que se tem é que pega esse comprimido, faz a maceração, coloca na sonda e a, e a criança, né, recebe a medicação, só que isso causa diversos transtornos. O medicamento fica entope a sonda, o medicamento não se dissolve direito, dependendo do que tiver ali dentro da sonda, o pó fica retido nas paredes da sonda, ou seja, a criança já vai receber medicação insuficiente, sendo que aquele comprimido não foi feito para ser macerado e colocado em outras substâncias. Ele é utilizado sim, mas ele não foi feito. Então isso, dependendo do que tiver na sonda, do alimento que tiver, pode alterar a eficiência desse medicamento em relação à biodisponibilidade, em relação a todo o caminho farmacocinético, podendo retardar o efeito daquele medicamento. Então ela desenvolveu, através de uma impressora 3D, uma formulação específica para ser colocada dentro da sonda, maximizando o tempo e sem causar todos esses transtornos. Aqui tem um trabalho da Júlia, tá? Ela trabalhou com o Pimobedan, que é um medicamento para patologia do coração em cachorros. Como eu falei anteriormente, nosso grupo não só trabalha com doses personalizadas para humanos, mas também para dose para uso veterinário, né? E no estudo dela, ela conseguiu imprimir, né, através de impressora, utilizando gomas comestíveis, né, que já existem, que já são aprovadas em alimentos para cachorros. Ela conseguiu, através dessa goma, de uma formulação específica, produzir medicamentos para cães, tá, que tem essa patologia, que é a patologia que acomete muitos cães, e ela conseguiu fazer uma liberação prolongada desse medicamento, diminuindo a dose, porque a gente sabe que administrar comprimidos ou qualquer tipo de formulação para animais que tenham doenças crônicas é um grande gargalo, porque nenhum animal gosta. Às vezes você vai precisar ter que dando comida e aí o animal já vai aprendendo e não vai querer fazer a administração do medicamento. Então, assim, o tutor às vezes vai esquecer, depende de como o tutor vai dar, se tiver que quebrar medicamentos, se tiver que dissolver, isso já é uma grande problemática. Então ela conseguiu fazer medicamentos para cães, contendo esse fármaco,
com que eles sejam comestíveis, sabor picanha, em tamanho e doses personalizadas conforme o veterinário vai prescrever. E a gente sabe que muitos medicamentos hoje utilizados para uso veterinário, eles são humanos, a gente dá, mas aquele medicamento ele não foi feito para animais. Por quê? Não basta só pensar no fármaco, mas sim nos recipientes. É preciso pensar se o estabilizante, se o dispersante, se aquele amido, se aquele conservante é feito e é autorizado para animar, se ele não vai causar nenhum efeito colateral naquele animal, se o metabolismo naquele animal vai conseguir processar e eliminar aqueles recipientes. Quando se faz uma medicação, um exemplo, um dipirona, comprimido, quando vai se desenvolver o dipirona, se pensa em todos os recipientes, se esses recipientes vão ser metabolizados, se vão fazer mal, se vão fazer bem, ou se vão aumentar ou diminuir os efeitos. Mas se você pega aquele dipirona e dá para um gato, um cachorro que está ali com dor, com febre, será que todos aqueles recipientes utilizados ali o seu animal vai conseguir processar e eliminar o que for ter que ser eliminado? Ou vai ficar retido no estômago, no intestino, causando algum efeito colateral? Sabe? Então, assim, a gente tenta desenvolver fórmulas com materiais já aprovados na literatura ou em outros órgãos internacionais, como o FDA, para uso e formulações desses animais. O outro trabalho que eu trouxe foi a Thaís, esse trabalho fez foi um dos artigos que ela publicou durante o doutorado dela, que ela está no doutorado. Aqui ela conseguiu fazer diferentes medicamentos head específicos impressos em 3D, utilizando algumas aplicações originais, como a técnica de extrusão semissólida, que eu vou falar mais na frente, que é uma técnica de impressão 3D de medicamentos, e utilizando também bicamadas, coisas que a manipulação hoje não consegue fazer e que a indústria, quando faz, são preços exorbitantes, porque se utiliza muita tecnologia e equipamentos para poder fazer esse tipo de medicamento. Agora imagine um paciente, né, no hospital, precisando fazer um comprimido, uma formulação tópica, né, para aplicar na pele, para alguma patologia específica e que tenha diferentes camadas com concentrações e liberações diferentes de medicamentos, né? Então, isso vem para somar. E ela inovou no ponto que ela utilizou técnicas, né, de extrusão, a técnica de extrusão semissólida para imprimir esses medicamentos para adaptáveis para impressora e possíveis aplicações em hospitais. Aí a gente se pergunta, né? Eu falei tanto de vamos imprimir 3D, o 3D é bom, o 3D é aquilo, mas a gente quando pensa em impressora, a gente remete a quê? A impressora de tinta de computador. E realmente existem técnicas assim, como a técnica de injeção, que a gente pode ver do lado esquerdo aqui. É literalmente os recipientes ficam lá com o que a gente chama as tintas de impressão, que são os materiais que geralmente são hidrogéis, né, ou biotintas, dependendo do que eu vou querer imprimir, tá? E eles vão as injetoras, né, a máquina injetora que a gente chama que são as seringas, né? Elas vão captando os ingredientes nos recipientes conforme o que eu programei. Se eu programei para o meu comprimido que ele tenha tanto de peso, tanto de espessura, que ele tenha tanto de princípio ativo, tanto de tal recipiente, de tal recipiente 1, recipiente 2, 3, o programa vai ensinar para a máquina que ela deve imprimir no formato que eu quero, com as quantidades que eu quero. E isso eu não vou precisar nem tocar para fazer alguma coisa, eu só espero a máquina imprimir. A gente tem a impressão por filamento, tá? Que é essa primeira aqui do início, onde tem uma seringa com um filamento, um líquido laranja. Esse filamento você vai preparar, tá? O filamento e você vai preparar a formulação já pronta daquele filamento e você vai colocar na seringa
E quando chegar na seringa de impressão, ela vai passar por um tipo de aquecimento e a partir dali ela vai imprimir o medicamento como você desejar, como você programou, tá? E do lado direito, em cima, a gente pode ver que é a técnica de extrusão semissólida, que é uma das técnicas mais utilizadas e as primeiras, assim, é onde vai fazer a deposição, literalmente, ele vai desenhar camada por camada, camada por camada, até chegar ao topo, que é a fase final do meu comprimido. Se eu disse que meu comprimido vai ter 5 milímetros, ele vai, e eu quero que as camadas dele sejam de 1 milímetro, ele vai imprimir uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas, cinco camadas. Após isso, o gel, os outros recipientes são colocados e ele é impresso pela técnica de extrusão. Embaixo, a gente tem a técnica de estereolitografia a laser seletivo. Ela é uma das técnicas mais avançadas da impressão 3D, tá? E ela é utilizada mais para criar objetos tridimensionais a partir de resinas e hidrogéis termossensíveis, que eles são solidificados por meio de um feixe de luz, tá? Mas essa tecnologia, no momento, ela é amplamente utilizada em diversas aplicações médicas, odontológicas, engenharia, design, e ela tem uma grande precisão e capacidade de reproduzir objetos mais complexos, né, com estruturas e tamanhos mais complexos. E a gente também tem aqui do lado direito a técnica de sinteterização seletiva. Não me confundi, é a de baixo, que é a técnica de sintetização seletiva a laser. É isso mesmo. É a de baixo, é a sintetização seletiva a laser. E a do lado direito é a estereolitografia. Essa técnica, ela também é considerada uma das técnicas mais avançadas na impressão 3D, porque ela consegue produzir objetos também tridimensionais, porém ela utiliza resinas que são fotossensíveis e que são solidificadas através de um feixe de luz. E ela é também bastante utilizada na engenharia médica. Então aqui, pessoal, vocês podem ver que existem diversas técnicas. A princípio, as mais utilizadas é a de extrusão semissólida, a fusão por deposição, que é onde se tem um filamento, e a que utiliza o feixe de luz, que está sendo começando a ser utilizado, inclusive vai ser utilizado também no nosso laboratório. E com tudo isso, o que a gente pode alcançar? Eu costumo dizer que são três primórdios, que é medicamentos podem ser mais fáceis de tomar, diminuindo todos esses efeitos colaterais que a gente já existe, porque você pode agregar, né, a impressão 3D a nanopartículas, a nanocarreadores, e também uma coisa muito importante é reduzir o desperdício de medicamento, né? Porque quando você parte uma cera, tudo isso causa um desperdício do medicamento que nem sempre é proporcional. Por exemplo, você pode estar perdendo mais participativo do que outros recipientes quando você vai macerar, quando você vai partir, né? Quando você tira da embalagem original e coloca no porta-comprimidos por longos períodos de tempo, dependendo das grandes variações de temperatura no sul e no, dependendo das diferentes mudanças de temperatura, como no norte e no nordeste, e graças a isso uma personalização mais completa para todas as necessidades individuais de cada paciente ou de cada animal também, bem mais do que a própria indústria e principalmente bem mais do que a própria farmácia de manipulação. Aí a gente se pergunta, né, mas diante de tudo isso, assim, qual é a vantagem, né? Quando a gente compara com farmácia de manipulação, que a gente já sabe que são doses personalizadas, que a gente já sabe que produz concentrações e algumas formas diferentes daquela que o mercado já apresenta. Bom, pessoal, eu trouxe
esse mapa de forma bem genérica para vocês entenderem assim de forma mais geral alguns pontos que vão diferir a impressão 3D de medicamentos da farmácia de manipulação. E uma delas é a precisão extrema. Uma impressão 3D ela vai oferecer um controle absoluto sobre a forma e a composição desse medicamento, sem trazer variações, ou reduzindo essas variações, porque não vai ser operado, não vai ser manipulado por um ser humano, né? E a personalização da dose, que é uma personalização que eu posso dizer que é uma personalização avançada, ela tem a capacidade, o equipamento nessa técnica, ela tem a capacidade de criar esses medicamentos com formatos características específicas para cada paciente, como dosagem gradual, liberação prolongada. E a gente utiliza o termo de a junção de complexidade com facilidade. Por quê? Nós conseguimos produzir estruturas complexas que seriam difíceis ou até impossíveis de alcançar a nível manual, né, como microagulhas, medicamentos bicamadas, e também a redução do desperdício, porque você vai fazer uso eficiente daqueles materiais com um menor gasto de resíduos possíveis. Por exemplo, quando a farmácia de manipulação ela vai fazer um medicamento, vamos supor, uma pomada, um creme, ela usa o princípio ativo, todos os diversos recipientes, 4, 5, 6, 8. Na manipulação a gente reduz isso para metade, porque os medicamentos vão ser feitos para menos tempo e com materiais mais específicos e resistentes a variações. Então, a gente tem essa vantagem de reduzir o custo por conta da quantidade de materiais que nós utilizamos em baixa quantidade. Na manipulação, quando vai se fazer, exige a limpeza, você vai muitas vezes macerar num grau epistilo e vai ter que higienizar, aí já vai papel, algum material, um álcool para limpar, aí você vai raspar, já vai espátula para lavar, vai ter que ter água e tem um recipiente final, e tudo isso gera todo um resíduo, todo um tipo de resíduo para um simples pomada para um paciente, vamos supor, né? E em um comprimido não teria isso, entende? E por que isso importa, né? Isso importa porque eu posso dizer que isso a gente pode combinar que eu posso dizer que nós podemos trazer uma combinação de precisão, personalização e eficiência, melhorando assim esses resultados para o paciente ter uma melhor adesão ao tratamento. Ou seja, nós conseguimos, né, através de tecnologia 3D, maximizar esse processo que hoje na manipulação traz muitos benefícios, mas ainda ele é muito limitado. A exemplo, um medicamento do Pimobedan que a Júlia desenvolveu para cães, ela utiliza não acho que 5 recipientes. Ela utiliza 2 gomas, o fármaco e uma glicerina molhante, fora o flavorizante. Não se utiliza mais nenhum recipiente. Talvez futuramente um conservante, mas não mais que isso. Porque os próprios materiais que se utilizam, eles já são espessantes, já são adaptados para diferentes tempos, tempos, com temperaturas diferentes, com um desgaste diferente, como levar para um lugar, levar para o outro, por ele ser utilizar gomas, ele está mais resistente ao próprio atrito, não vai, digamos que se quebrar. Então, assim, tem diversas vantagens e eu trouxe algumas assim, só para ficar um pouquinho mais claro. E como tudo que é novo, como tudo que está se desenvolvendo, que está se encaminhando, tem os seus desafios, né? Um deles são levar essa tecnologia para o dia a dia. E não é fácil, porque não se está, além de se estar criando novas formulações, você está criando novas técnicas de fazer essas formulações. São técnicas que não são utilizadas ainda, não é, na grande indústria. E os custos iniciais para se fazer essa pesquisa inicial, né, são altos, porque a pessoa precisa comprar impressora. E só existe um fabricante no mundo de impressora 3D, mas o que a gente faz no nosso laboratório? Nós adaptamos as impressoras convencionais a produzir medicamentos, mas nós já temos a impressora de medicamentos, que chegou há pouco tempo. E nós precisamos de regulações claras para garantir a segurança.
Hoje, o único medicamento aprovado está nos Estados Unidos, produzido por uma máquina de impressão 3D, eu vou mostrar no próximo slide. E no Brasil a gente não tem uma regulamentação, ou seja, além de desenvolver a técnica com novas formulações, é preciso que os órgãos regulamentem esse tipo de uso, né? Nem que seja inicial para hospitalar. Hoje a gente não tem, no Brasil a gente não tem, tá? Lá fora já está se encaminhando algum medicamento, já está aprovado, então está assim, bem mais avançado que aqui. E nada, assim, costumo dizer que nada na ciência ela se faz sozinha, né? Mas assim, toda inovação vem com a ajuda de muita colaboração e através da colaboração esses obstáculos podem ser superados. Por exemplo, eu começo a desenvolver uma nova formulação, mas eu não estou conseguindo fazer ela ficar tão estável. Mas tem um professor lá do estado tal, do país tal, que consegue uma técnica de fazer essa formulação ficar estável, ou seja, é como que eu digo, é sempre, sabe, é um muro que cada um vai botando o seu tijolinho, sabe, para lá na frente a gente ter bons resultados. Aqui está um exemplo, tá? Foi um primeiro medicamento aprovado por impressão 3D. Aqui é a notícia do exame. Estados Unidos aprova a comercialização do primeiro medicamento impresso em 3D. Para quem não conhece, é o levetiracetam. Ele é um medicamento que é utilizado para epilepsia, né, para quem tem crise de convulsão. Ele tem no mercado, a princípio, em 750 miligramas e 500 miligramas, e também tem na dose infantil, mas não tem mais dose. E assim, quando o levetiracetam quando o Keppra ele foi desenvolvido, primeiro teve a dose normal, né? E depois foi se adaptando para comprimidos revestidos, ou de liberação prolongada, para poder fazer com que esse medicamento fique mais tempo no organismo e que resista às variações. Só que essa empresa ela conseguiu produzir uma versão oro específico, que ele se dissolve quase que instantâneo na boca. Assim que coloca na boca, ele se dissolve quase que instantâneo. Demora apenas alguns segundos, ou seja, o paciente não vai poder, não vai esperar engolir, passar pelo estômago, se dissolver, fazer toda aquele metabolização que a gente já conhece. Não vai precisar tomar, se for criança, o líquido por conta do gosto, às vezes a criança não gosta, ou seja, colocou na língua, entrou em contato com a saliva, o comprimido vai se dissolver. E ele só conseguiu isso graças a uma estrutura tridimensional, porosa, que só uma máquina 3D conseguiu fazer essa formulação. A máquina é uma máquina em larga escala, né? Que ela produz esse comprimido com uma estrutura sem preenchimento de 100% nela. E isso faz com que esses microespaços vazios dentro do comprimido, ele quando entra em contato com a água, a saliva da água, a água da saliva, quer dizer, ela vai se dissolver por completamente na boca da pessoa. Então isso foi um ganho extremo para quem tem esse tipo de doença. Para quem convive com essa doença, precisa tomar rotineiramente. Para quem esquece o comprimido, aí vai ter que tomar, esperar fazer efeito. No meio disso, pode ser que uma convulsão chegue, né? Ou a pessoa não consegue engolir o comprimido porque está no meio de uma convulsão e a gente não sabe o tempo, se ela demora um pouco mais, um pouco menos. Então, assim, colocou na boca, vai se dissolver, não corre o risco de engasgar, né? De ficar preso na garganta. Então, isso foi um grande avanço. E sim, já existe medicamentos. Isso aqui foi o primeiro medicamento aprovado pelo FDA nos Estados Unidos utilizando a técnica de impressão 3D. E aqui vai a minha reflexão final, pessoal, que eu sempre levo para mim, sabe? Que a inovação na farmácia, ela não é apenas sobre tecnologia, mas sobre melhorar vidas, sabe? Um, eu não diria mais simples, por mais ciência básica, que seja aquele sua pesquisa, sabe? Ela vai servir para alguém, vai servir como base para alguém fazer algum estudo direcionado a uma aplicação final, ela vai servir como base para diversas pessoas. Então, assim, é como eu digo, tudo é um muro e cada um bota seu tijolinho, e aquele tijolinho vai melhorar a vida de alguém lá no futuro,
né? E fica o convite à reflexão sobre como a ciência pode impactar a ciência no futuro, né? E aqui vai meu muito obrigado, tá? Quem tiver alguma dúvida, se falei alguma coisa errada, desculpem. Mas eu só queria trazer mais uma versão assim geral, né, do que é pesquisado lá. Eu não trouxe nada sobre o meu projeto, como eu falei, eu entrei há pouco tempo, agora em outubro no mestrado, e eu ainda estou definindo mais ou menos o que eu vou fazer. E é isso, pessoal. Muito obrigado e tenham uma boa tarde.